O direito à preguiça. Paul Lafargue. Capítulos 1 e 2. Introdução. O Sr. Thiers, no seio da Comissão sobre a Instrução Primária de 1849, dizia: Quero tornar a influência do clero todo-poderosa, porque conto com ele para propagar esta boa filosofia que ensina ao homem que ele veio a este mundo para sofrer, e não aquela outra filosofia que, pelo contrário, diz ao homem: goza. O Sr. Thiers formulava a moral da classe burguesa, cujo egoísmo feroz e inteligência estreita encarnou. A burguesia, quando lutava contra a nobreza, apoiada pelo clero, arvorou o livre exame e o ateísmo. Mas, triunfante, mudou de tom e de comportamento e hoje conta apoiar na religião a sua supremacia econômica e política. Nos séculos XV e XVI, tinha alegremente retomado a tradição pagã e glorificava a carne e as suas paixões, que eram reprovadas pelo cristianismo. Atualmente, cumulada de bens e de prazeres, renega os ensinamentos dos seus pensadores, os Rabelais, os Diderot, e prega a abstinência aos assalariados. A moral capitalista, lamentável paródia da moral cristã, fulmina com o anátema o corpo trabalhador. Toma como ideal reduzir o produtor ao mínimo mais restrito de necessidades, suprimir as suas alegrias e as suas paixões e condená-lo ao papel de máquina, entregando trabalho sem tréguas nem piedade. Os socialistas revolucionários têm de recomeçar o combate que os filósofos e os panfletários da burguesia já travaram, têm de atacar a moral e as teorias sociais do capitalismo, têm de demolir, nas cabeças da classe chamada ação, os preconceitos semeados pela classe reinante. Tem de proclamar, no rosto dos hipócritas de todas as morais, que a terra deixará de ser o vale de lágrimas do trabalhador, que na sociedade comunista do futuro que fundaremos, pacificamente se possível, senão violentamente, as paixões dos homens terão rédea curta. Porque todas são boas pela sua natureza, apenas temos de evitar a sua má utilização e os seus excessos. E só serão evitadas pelo seu mútuo contrabalançar, pelo desenvolvimento harmônico do organismo humano, porque, diz o doutor P2, só quando uma raça atinge o seu ponto máximo de desenvolvimento físico é que ela atinge o seu mais elevado nível de energia e de vigor moral. Era esta também a opinião do grande naturista Charles Darwin II. A refutação do direito ao trabalho, que reedito com algumas notas adicionais, foi publicado no semanário Legalité de 1880, segunda parte. Prisão de Saint-Pélagie, 1883. Paul Lafargue. E um dogma desastroso. Sejamos preguiçosos em tudo, exceto em amar e em beber, exceto em sermos preguiçosos. Lessing. Uma estranha loucura se apossou das classes operárias das nações onde reina a civilização capitalista. Esta loucura arrasta consigo misérias individuais e sociais que há 2 séculos torturam a triste humanidade. Esta loucura é o amor ao trabalho, a paixão moribunda do trabalho, levado até ao esgotamento das forças vitais do indivíduo e da sua progenitora. Em vez de reagir contra esta aberração mental, os padres, os economistas, os moralistas sacrossantificaram o trabalho. Homens cegos e limitados quiseram ser mais sábios do que o seu Deus, homens fracos e desprezíveis quiseram reabilitar aquilo que o seu Deus amaldiçoara. Eu que não confesso ser cristão, economista e moralista, recuso admitir os seus juízos como os do seu Deus. Recuso admitir os sermões da sua moral religiosa, econômica, livre-pensadora, face às terríveis consequências do trabalho na sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, o trabalho é a causa de toda a degenerescência intelectual, de toda a deformação orgânica. Comparem o puro sangue das cavalariças de Rothschild, servido por uma criadagem de bímanos, com a pesada besta das quintas normandas que lavra a terra, carrega o estrume, que põe no celeiro a colheita dos cereais. Olhem para o nobre selvagem, que os missionários do comércio e os comerciantes da religião ainda não corromperam com o cristianismo, com a sífilis e o dogma do trabalho, e olhem em seguida para os nossos miseráveis criados de máquinas. Quando, na nossa Europa civilizada, se quer encontrar um traço de beleza nativa do homem, é preciso ir procurá-lo nas nações onde os preconceitos econômicos ainda não desenraizaram o ódio ao trabalho. A Espanha, que infelizmente degenera, ainda se pode gabar de possuir menos fábricas do que nós prisões e casernas, mas o artista regozija-se ao admirar o ousado andaluz, moreno como as castanhas, direito e flexível como uma haste de aço, e o coração do homem sobressalta-se ao ouvir o mendigo, soberbamente envolvido na sua capa esburacada, chamar amigo aos duques de Osuna. Para o espanhol, em cujo país o animal primitivo não está atrofiado, o trabalho é a pior das escravaturas. 2. Os gregos da grande época também só tinham desprezo pelo trabalho. Só aos escravos era permitido trabalhar, o homem livre só conhecia os exercícios físicos e os jogos da inteligência.
Também era a época em que se caminhava e se respirava num povo de Aristóteles, de Fídias, de Aristófanes. Era a época em que um punhado de bravos esmagava em maratona as hordas da Ásia que Alexandre ia dentro em breve conquistar. Os filósofos da antiguidade ensinavam o desprezo pelo trabalho, essa degradação do homem livre. Os poetas cantavam a preguiça, esse presente dos deuses. O Meliboi Deus nobis o eco tia fecite 3. Cristo pregou a preguiça no seu sermão na montanha. Contemplai o crescimento dos lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam, e todavia digo-vos, Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu com maior brilho. 4. Jeová, o Deus barbudo e rebarbativo, deu aos seus adoradores o exemplo supremo da preguiça ideal. Depois de 6 dias de trabalho, repousou para a eternidade. Em contrapartida, quais são as raças para quem o trabalho é uma necessidade orgânica? Os Auvergnats, os escoceses esses Auvergnats das Ilhas Britânicas, os galegos esses Auvergnats da Espanha, os pomeranianos esses Auvergnats da Alemanha, os chineses esses Auvergnats da Ásia. Na nossa sociedade, quais são as classes que amam o trabalho pelo trabalho? Os camponeses proprietários, os pequeno-burgueses, uns curvados sobre as suas terras, os outros retidos pelo hábito nas suas lojas. Mexem-se como a toupeira na sua galeria subterrânea e nunca se endireitam para olhar com vagar para a natureza. E, no entanto, o proletariado, a grande classe que engloba todos os produtores das nações civilizadas, a classe que, ao emancipar-se, emancipará a humanidade do trabalho servil e fará do animal humano um ser livre. O proletariado, traindo seus instintos, esquecendo-se da sua missão histórica, deixou-se perverter pelo dogma do trabalho. Rude e terrível foi a sua punição. Todas as misérias individuais e sociais mereceram da sua paixão pelo trabalho. 2 Bençãos do trabalho. Em 1770 apareceu em Londres um escrito anônimo intitulado Un Essai on Trade and Commerce 1. Fez na época um certo barulho. O seu autor, grande filantropo, indignava-se pelo fato de a plebe manufatureira da Inglaterra ter metido na cabeça a ideia fixa de que na qualidade de ingleses todos os indivíduos que a compunham terem, por direito de nascimento, o privilégio de serem mais livres e mais independentes do que os operários de qualquer outro país da Europa. Esta ideia pode ter a sua utilidade para os soldados cuja bravura estimula, mas quanto menos os operários das manufaturas dela estiverem imbuídos, tanto melhor para eles próprios e para o Estado. Os operários nunca deveriam considerar-se independentes dos seus superiores. É extremamente perigoso encorajar semelhantes manias num estado comercial como o nosso, onde talvez 7/8 da população tenham pouca ou nenhuma propriedade. A cura não será completa enquanto os nossos pobres da indústria não se resignarem a trabalhar 6 dias pela mesma soma que eles ganham agora em 4. Assim, cerca de um século antes de Guizot, pregava-se abertamente em Londres o trabalho como um travão às nobres paixões do homem. Quanto mais os meus povos trabalharem, menos vícios existirão, escrevia Napoleão de Osterode no dia 5 de maio de 1807. Eu sou a autoridade e estaria disposto a ordenar que ao domingo, passada a hora dos ofícios divinos, as lojas estivessem abertas e os operários fossem para o seu trabalho. Para extirpar a preguiça e curvar os sentimentos de orgulho e de independência que esta gera, o autor de Essai on Trade propunha encarcerar os pobres nas casas ideais do trabalho, ideal workhouses, que se tornariam casas de terror onde se fariam trabalhar 14 horas por dia, de tal maneira que, subtraído o tempo das refeições, ficariam 12 horas de trabalho completas. 12 horas de trabalho por dia, eis o ideal dos filantropos e moralistas do século XVIII. Como ultrapassamos esse nec plus ultra? As oficinas modernas tornaram-se casas ideais de correção onde se encerram as massas operárias, onde se condena a trabalhos forçados durante 12 e 14 horas, não só os homens, como também as mulheres e as crianças. 2. E dizer que os filhos dos heróis do terror se deixaram degradar pela religião do trabalho ao ponto de aceitarem depois de 1848, como uma conquista revolucionária, a lei que limitava o trabalho nas fábricas a 12 horas. Proclamavam como um princípio revolucionário o direito ao trabalho. Que vergonha para o proletariado francês! Só escravos teriam sido capazes de uma tal baixeza. Seriam necessários 20 anos de civilização capitalista a um grego dos tempos heróicos para conceber um tal aviltamento. E se as dores do trabalho forçado, se as torturas da fome se abateram sobre o proletariado, mais numerosas do que os gafanhotos da Bíblia, foi ele que as chamou. Este trabalho, que em junho de 1848 os operários reclamavam de armas na mão, impuseram-no eles às suas famílias. Entregaram aos barões da indústria as suas mulheres e os seus filhos.
Com as suas próprias mãos, demoliram o lar com as suas próprias mãos, secaram o leite das suas mulheres. As infelizes, grávidas e amamentando seus bebês, tiveram de ir para as minas e para as manufaturas esticar a espinha e esgotar os nervos. Com as suas próprias mãos, quebraram a vida e vigor dos seus filhos. Que vergonha para os proletários! Onde é que estão essas bisbilhoteiras de que falam as nossas trovas e contos antigos, ousadas nas afirmações, francas de boca, amantes da divina garrafa? Onde estão essas mulheres prazenteiras, sempre apressadas, sempre a cozinhar, sempre a cantar, sempre a semear a vida gerando alegria, dando à luz sem dores filhos sãos e vigorosos? Temos hoje as raparigas e as mulheres da fábrica, insignificantes flores de pálidas cores, com o sangue sem rutilância, com o estômago deteriorado, com os membros sem energia. Nunca conheceram o prazer robusto e não seriam capazes de contar atrevidamente como quebraram a sua concha. E as crianças? 12 horas de trabalho para as crianças. O miséria, mas todos os Jules Simon da Academia das Ciências Morais e Políticas, todos os Germini da Jesuitaria, não teriam podido inventar um vício mais embrutecedor para a inteligência das crianças, mais corruptor dos seus instintos, mais destruidor do seu organismo do que o trabalho na atmosfera viciada da oficina capitalista. A nossa época, e dizem, o século do trabalho, de fato é o século da dor, da miséria e da corrupção. E, no entanto, os filósofos, os economistas burgueses, desde o penosamente confuso Augusto Comte até ao ridiculamente claro Leroy Beaulieu, os intelectuais burgueses, desde o charlatanescamente romântico Victor Hugo até ao ingenuamente grotesco Paul de Kock, todos entoaram cantos nauseabundos em honra do Deus Progresso, o filho mais velho do trabalho. Ao ouvi-los, a felicidade ia reinar sobre a terra, já se sentia a sua chegada. Iam aos séculos passados vasculhar o pó e a miséria feudais para trazerem sombrios contrastes às delícias dos tempos presentes. Acaso nos fatigaram esses saciados, esses satisfeitos, outrora ainda membros da domesticidade dos grandes senhores, hoje criados de pena da burguesia, generosamente alugados? Acaso nos fatigaram com o camponês do retórico La Bruyère? Ora, eis o brilhante quadro dos prazeres proletários no ano do progresso capitalista de 1840, pintado por um dos deles, pelo doutor Villermé, membro do Instituto, o mesmo que em 1848 fez parte daquela sociedade de sábios, Thiers, Cousin, Passy, Blanqui, o acadêmico, estavam lá que propagou nas massas os disparates da economia e da moral burguesa. É da Alsácia manufatureira que fala Villermé, da Alsácia dos Kästner, dos Dolifos, essas flores da filantropia e do republicanismo industrial. Mas antes que o doutor esboce diante de nós o quadro das misérias proletárias, escutemos um manufatureiro alsaciano, o Sr. Th. Mieg, da Casa Dolifos, Mieg e C., ordinal feminino, descrevendo a situação do artesão da antiga indústria. Em Mulhouse, há 50 anos, em 1813, quando nascia a moderna indústria mecânica, os operários eram todos filhos do solo, que habitavam a cidade ou as aldeias próximas e possuíam quase todos uma casa e muitas vezes um pequeno terreno. 3. Era a idade de ouro do trabalhador. Mas então a indústria alsaciana não inundava o mundo com os seus tecidos de algodão e não tornava milionários os seus Dolifus e os seus Koechlin. Mas 25 anos depois, quando Villermé visitou a Alsácia, o Minotauro moderno, a oficina capitalista tinha conquistado a região. Na sua bulimia de trabalho humano, tinha arrancado os operários dos seus lares para melhor os torcer e para melhor espremer o trabalho que continham. Era aos milhares que os operários acorriam ao apito da máquina. Um grande número, diz Villermé, 5.000 em 17.000, eram obrigados, pela carestia das rendas, a instalar-se nas aldeias vizinhas. Alguns habitavam a 2 léguas e 1/4 da manufatura onde trabalhavam. Em Mulhouse e em Dornach, o trabalho começava às 5 horas da manhã e acabava às 5 horas da tarde tanto no verão como no inverno. Era preciso vê-los chegar todas as manhãs à cidade e vê-los partir à noite. Há entre eles uma multidão de mulheres pálidas, magras, caminhando de pés descalços por cima da lama, e que, à falta de guarda-chuva, trazem, atirados sobre a cabeça quando chove ou neva, os aventais e as saias de cima para protegerem o rosto e o pescoço. E um número mais considerável de crianças pequenas não menos sujas, não menos pálidas e macilentas, cobertas de farrapos, todas engorduradas do óleo dos teares que lhes cai em cima enquanto trabalham. Estas últimas, melhor preservadas da chuva pela impermeabilidade das suas roupas, nem sequer têm no braço, como as mulheres de que acabamos de falar, um cesto onde estão as provisões do dia, mas trazem na mão ou escondem debaixo do seu casaco ou como podem, o bocado de pão que os deve alimentar até a hora do seu regresso à casa. Assim, a fadiga de um dia de trabalho excessivamente longo, visto que tem pelo menos 15 horas, vem juntar-se para estes desgraçados a das idas e vindas tão frequentes, tão penosas.
Daqui resulta que à noite chegam às suas casas oprimidos pela necessidade de dormir e que no dia seguinte saem antes de terem repousado completamente para se encontrarem na oficina à hora da abertura. Eis agora as cubículos onde se amontoavam aqueles que habitavam na cidade. Vi em Mulhouse e em Dornach, nas casas vizinhas, dessas miseráveis instalações onde dormiam duas famílias cada uma a seu canto, sobre a palha colocada sobre o tijolo e retida por duas tábuas. Esta miséria em que vivem os operários da indústria do algodão no distrito do Alto Reno é tão profunda que produz este triste resultado. Enquanto que nas famílias dos fabricantes, mercadores de panos, diretores de fábricas, metade das crianças atinge os 21 anos. Essa mesma metade deixa de existir antes mesmo de completar os 2 anos nas famílias de tecelões e de operários de fábricas de fiação de algodão. Falando do trabalho da oficina, Villermé acrescenta: não é um trabalho, uma tarefa, é uma tortura e infligem-na a crianças de 6 a 8 anos. É esse longo suplício de todos os dias que mina sobretudo os operários nas fábricas de fiação de algodão. E a propósito da duração do trabalho, Villermé observa que os forçados das galés só trabalhavam 10 horas, os escravos das Antilhas uma média de 9 horas, enquanto que existia na França que tinha feito a Revolução de 1789, que tinha proclamado os pomposos direitos do homem, manufaturas onde o dia de trabalho era de 16 horas, nas quais davam aos operários 1h30 para as refeições 4. O miserável aborto dos princípios revolucionários da burguesia, o lúgubre presente do seu Deus progresso. Os filantropos proclamam benfeitores da humanidade aqueles que, para se enriquecerem na ociosidade, dão trabalho aos pobres. Mais valia semear a peste ou envenenar as fontes do que erguer uma fábrica no meio de uma povoação rústica. Introduzam o trabalho de fábrica, e adeus alegria, saúde e liberdade. Adeus a tudo o que fez a vida bela e digna de ser vivida. 5. E os economistas continuam a repetir aos operários: trabalhem para aumentar a fortuna social. E, no entanto, um economista, Destutt de Tracy, responde-lhes: nas nações pobres que o povo está à sua vontade, é nas nações ricas que, de um modo geral, ele é pobre. E o seu discípulo Cherbuliez continua: os próprios trabalhadores, ao cooperarem na acumulação dos capitais produtivos, contribuem para o acontecimento que, mais tarde ou mais cedo, os deve privar de uma parte do seu salário. Mas ensurdecidos e tornados idiotas pelos seus próprios berros, os economistas continuam a responder: trabalhem, trabalhem sempre para criarem o vosso bem-estar. E em nome da bondade cristã, um padre da igreja anglicana, o reverendo Townshend, prega: trabalhem, trabalhem noite e dia. Ao trabalharem, fazem crescer a vossa miséria, e a vossa miséria dispensa-nos de vos impor o trabalho pela força da lei. A imposição legal do trabalho exige demasiado esforço, demasiada violência e faz demasiado estardalhaço. A fome, pelo contrário, não só é uma pressão calma, silenciosa, incessante, como também o móvel mais natural do trabalho e da indústria, ela provoca também os mais poderosos esforços. Trabalhem, trabalhem, proletários, para aumentar a fortuna social e as vossas misérias individuais. Trabalhem, trabalhem, para que, tornando-vos mais pobres, tenham mais razão para trabalhar e para serem miseráveis. Eis a lei inexorável da produção capitalista. Porque, ao prestarem atenção às insidiosas palavras dos economistas, os proletários se entregaram de corpo e alma ao vício do trabalho, precipitam toda a sociedade numa destas crises de superprodução que convulsionam o organismo social. Então, porque a superabundância de mercadorias e penúria de compradores, as oficinas encerram e a fome fustiga as populações operárias com o seu chicote com 1000 loros. Os proletários, embrutecidos pelo dogma do trabalho, não compreendem que é o supertrabalho que infligiram a si próprios durante o tempo da pretensa prosperidade a causa da sua miséria presente, em vez de correrem ao celeiro de trigo e de gritarem: temos fome e queremos comer. Sim, não temos nenhuma moeda, mas pobres como estamos, fomos nós quem ceifou o trigo e vindimou a uva, em vez de cercarem os armazéns do Sr. Bonnet de Jujureaux, o inventor dos conventos industriais, e de clamar: Sr. Bonnet, aqui estão as vossas operárias ovalistas. 6. Molineuses. 7. Fiandeiras, tecedeiras, elas tremem de frio nos seus tecidos de algodão passajados de modo a condoer os olhos de um judeu. E, no entanto, foram elas que fiaram e teceram os vestidos de seda das cocotes de toda a cristandade. As desgraçadas, trabalhando 13 horas por dia, não tinham tempo de pensar na toilette. Agora elas estão desempregadas e podem ostentar um grande luxo com as sedas que trabalharam. Mal perderam os dentes de leite, dedicaram-se à sua fortuna e viveram na abstinência. Agora elas têm tempos de lazer e querem gozar um pouco dos frutos do seu trabalho.
Vamos, SR. Bonnet entregue as suas sedas, o SR. Armel fornecerá as suas musselinas, o SR. Pouyer quer os seus paninhos, o SR. Pinete as suas botinas para os seus queridos pezinhos frios e úmidos. Vestidas dos pés à cabeça, dar-vos-á prazer contemplá-las. Vamos, nada de hesitações, o SR. É amigo da humanidade, não é verdade, e cristão ainda por cima, põe à disposição das suas operárias a fortuna que estas lhe construíram com a carne da sua carne. É amigo do comércio, facilite a circulação das mercadorias, eis consumido ris acabados de encontrar, abra-is créditos ilimitados. É obrigado a fazê-lo a negociantes que não conhece de parte nenhuma, que não lhe deram nada, nem sequer um copo de água. As suas operarias pagarão como puderem. Se no dia do vencimento elas fogem e deixam protestar a letra, leva-las à falência, e se elas não tiverem nada para penhorar, exigirá que elas lhe paguem em orações. Elas enviá-lo-ão ao paraíso, melhor do que os seus sacos negros com o nariz cheio de tabaco. Em vez de se aproveitarem dos momentos de crise para uma distribuição geral de produtos e uma manifestação universal de alegria, os operários, morrendo à fome, vão bater com a cabeça contra as portas da oficina. Com rostos pálidos e macilentos, corpos emagrecidos, discursos lamentáveis, assaltam os fabricantes. Bom SR. Chagot, excelente SR. Schneider, dê-nos trabalho não é a fome, mas a paixão do trabalho que nos atormenta. E esses miseráveis, que mal têm forças para se manterem de pé, vendem 12 e 14 horas de trabalho 2 vezes mais barato do que quando tinham trabalho durante um certo tempo. E os filantropos da indústria continuam a aproveitar as crises de desemprego para fabricarem mais barato. Se as crises industriais se seguem aos períodos de supertrabalho tão fatalmente como a noite se segue ao dia, arrastando atrás de si o desemprego forçado e a miséria sem saída, também levam à bancarrota inexorável. Enquanto o fabricante tem crédito, solta a rédea à raiva do trabalho, faz empréstimos, volta a fazer empréstimos para fornecer matéria-prima aos operários. Tem de se produzir, sem refletir que o mercado se obstrui e que, se as mercadorias não chegarem a serem vendidas, as suas ordens de pagamento acabarão por se vencer. Encurralado, vai implorar ao judeu, lança-se a seus pés, oferece-lhe o seu sangue, a sua honra. Um bocadinho de ouro seria mais útil, responde o Rothschild. Tem 20.000 pares de meias em armazém, valem 20 soldos, compro-lhas por 4 soldos. Obtidas as meias, o judeu vende-as a 6 e a 8 soldos e embolsa as bulicosas moedas de 100 soldos que não devem nada a ninguém. Mas o fabricante recuou para melhor saltar. Chega finalmente o degelo e os armazéns despejam-se. Lança-se então tanta mercadoria pelas janelas que não se sabe como é que elas entraram pela porta. É em centenas de milhões que se cifra o valor das mercadorias destruídas. No século passado, queimavam-nas ou lançavam-nas à água 8. Mas antes de chegar a esta conclusão, os fabricantes percorreram o mundo à procura de colocação para as mercadorias que se amontoavam. Forçam o seu governo a anexar Congos, a apoderar-se de Tonquim, a demolir com fogo dos canhões as muralhas da China, para aí darem saída aos seus tecidos de algodão. Nos séculos passados, era um duelo de morte entre a França e a Inglaterra para saber quem teria o privilégio exclusivo de vender na América e nas Índias. Milhares de homens jovens e vigorosos purpurearam os mares com o seu sangue durante as guerras coloniais dos séculos XV, XVI e XVII. Os capitais abundam como as mercadorias. Os financeiros já não sabem onde colocá-los, vão então para as nações felizes que passeiam ao sol a fumar cigarros por caminhos de ferro, construir fábricas e importar a maldição do trabalho. E esta exportação de capitais franceses termina uma bela manhã em complicações diplomáticas. No Egito, a França, a Inglaterra e a Alemanha estavam prestes a agarrar-se pelos cabelos para saber quais os usurários que seriam pagos em primeiro lugar. Em guerras no México, para onde são enviados os soldados franceses exercerem a profissão de oficial de diligências para encobrir más dívidas. 9. Estas misérias individuais e sociais, por muito grandes e numerosas que sejam, por eternas que pareçam, desaparecerão como as hienas e os chacais à aproximação do leão, quando o proletariado disser, quero isso. Mas para que ele venha a ter consciência da sua força, é preciso que o proletariado calque aos pés os preconceitos da moral cristã, econômica, livre-pensadora. É preciso que ele regresse aos seus instintos naturais, que proclame os direitos da preguiça, milhares de vezes mais nobres e sagrados do que os tísicos direitos do homem, digeridos pelos advogados metafísicos da Revolução Burguesa. Que ele se obrigue a trabalhar apenas 3 horas por dia, a mandriar e a andar no regabofe o resto do dia e da noite. Até aqui a minha tarefa tem sido fácil, tinha apenas de descrever males reais que todos nós conhecemos muito bem, infelizmente. Mas convencer o proletariado de que a palavra que lhe inocularam é perversa, que o trabalho desenfreado a que se dedica desde o início do século é o mais terrível flagelo que já alguma vez atacou a humanidade,
que o trabalho só se tornará um condimento de prazer da preguiça. Um exercício benéfico para o organismo humano, uma paixão útil ao organismo social, quando for prudentemente regulamentado e limitado a um máximo de 3 horas por dia, é uma tarefa árdua superior às minhas forças. Só fisiologistas, higienistas, economistas comunistas poderão empreendê-la. Nas páginas que se seguem, limitar-me-ei a demonstrar que, atendendo aos meios de produção modernos e à sua potência reprodutiva ilimitada, tem de se dominar a paixão extravagante dos operários pelo trabalho e obrigá-los a consumir as mercadorias que produzem.